E aí, gente, tudo certo? Continuo aqui nessa questão da organização de um artigo, né? E a gente já trabalhou com resumo, já trabalhou com a ideia da metodologia, né? Então, a gente está fechando, assim, as sessões do artigo. Quando a gente trabalha com a metodologia, a gente organiza, vamos chamar assim, de esqueleto da pesquisa, né? Ou, na verdade, do artigo que eu vou escrever. Então, ali eu me preocupo com o que eu vou fazer, como eu vou fazer, né? De que modo eu vou fazer, né? Com quem, se for, se for uma pesquisa que envolva pessoas. Né? Então, eu organizo a pesquisa. Vou fazer um estudo de caso, uma pesquisa participante, né? Vou fazer uma revisão bibliográfica, vou fazer uma entrevista, um questionário, né? Vou entrevistar pessoas, um grupo da escola, bom, enfim. Né? Então, na metodologia, a gente organiza o quê? Como, né? Com quem, né? Quando, né? E aí eu vou obter uma quantidade de dados, né? E essa quantidade de dados que a gente vai obter, ela tem que se transformar em informação. Né? Então, para eu ter informações, né, eu preciso analisar os dados que eu obtenho lá. Hoje em dia, a gente até nem tem falado mais, quando escreve um texto, em obter dados, né? Mas nós temos falado em produzir informações. Então, quando eu entrevisto alguém, eu não quero obter dados daquela pessoa lá, a não ser que seja uma pesquisa quantitativa. Se for qualitativa, como são as nossas geralmente, né, a ideia é a gente obter informações, produzir informações, né, que depois eu possa usá-la adiante no meu trabalho. E aí a gente precisa interpretar as informações. Né? Quer dizer, não adianta eu ter feito um questionário, ter feito uma entrevista, né? Ter feito uma análise, uma observação, por exemplo, etnográfica, né? Ou um grupo focal, né? Obter aquele monte de informações, transcrever as gravações, né? Ter textos, né? E não interpretar. Não adianta, eu não posso simplesmente pegar trechos disso e, e colocar no meu artigo, ou colocar na minha dissertação, ou colocar na minha tese, né? Sem análise, certo? Porque isso facilmente é percebido por quem avalia esse trabalho, seja análise de um avaliador de artigo, um parecerista de artigo, ou uma banca, né, de doutorado, de mestrado. Né? A falta de uma análise consistente nos dados obtidos claramente é percebida. Né? Eu não posso só usar o que se chama aí, se diz aí, de análise interpretativa intensiva, que é só ler ali e colocar o que a gente acha que entendeu. Isso é muito frágil. Né? Numa revista mais rigorosa, numa banca mais rigorosa, isso não vai adiante. Isso volta, o pesquisador e precisa refazer o processo todo dele depois. Tá? Bem, então, dentro da ideia de análise de informações qualitativas, a gente tem uma série de instrumentos. A gente pode dizer uma série de metodologias. Né? Tem análise de discurso, que é muito adequada para determinados tipos de trabalho. Tem análise de conteúdo, talvez a mais famosa, a mais usada, a mais importante, né? E que se usa no mundo inteiro. Né? Tem no Brasil, e já em produções internacionais, a análise textual discursiva, que a gente chama de ATD, né? Que é uma forma de tratamento que foi criada no Rio Grande do Sul. Né? E tem outras formas. Eu posso fazer, por exemplo, uma análise Foucaultiana, né, dos dados e aí interpretar um texto ou uma entrevista a partir das ideias de Foucault, por exemplo. Né? Ou então de Yangiana. Né? Então, depende. Eu tenho sempre referências para poder usar na análise que eu vou desenvolver. Tá bem? Aqui nesse nosso curso, né, nós podemos usar
livremente as análises, né? Aquela que mais a gente conheça, ou talvez a que o nosso orientadora mais conheça, né? Isso dá uma liberdade boa para a gente usar. Eu vou, hoje, em especial, falar da análise textual discursiva, que para mim é uma análise muito importante, né? Muito cara. Eu tenho me dedicado nos últimos anos aí a bons estudos, né? E escritos sobre a TD, então eu quero falar um pouquinho dela hoje aí com vocês, tá bem? Bom, aí na biblioteca da nossa disciplina, tem alguns textos lá em cima, né, que falam da ATD, que comparam a ATD com análise de conteúdo, que falam da análise de conteúdo também, que talvez seja mais usada aí, né? E aqui, nesse mesmo link da aula aqui, né, da aula do dia 25, nós temos aqui também um texto que eu desenvolvi com duas pessoas que criaram a ATD, né, mostrando um passo a passo de uma análise a partir de respostas apresentadas por professores em um curso de formação que a gente fez por aí. Tá bem? Bom, então, deixa eu começar falando dos criadores da ATD, né? A ATD foi desenvolvida aqui no Rio Grande do Sul, né? Especificamente por 3 professores ligados à PUC, ligados à FURG, né? Por professor Roque Moraes, né? Que era um especialista em análise de conteúdo, né? E que depois, percebendo que a análise de conteúdo não contemplava algumas demandas que ele precisava, foi adiante um pouquinho, mas não chegou a ter análise de discurso, que era lá adiante, né? Ficou no meio do caminho, né? E no meio do caminho, então, ele criou a análise textual discursiva, junto com a professora Maria do Carmo Galeazzi, professora da FURG, né? Nossa contemporânea, ela está por aí, sempre dando palestra e dando cursos, né? E com o professor Maurivan Ramos, trabalhou décadas na PUC, né? E que trabalhou fortemente nas ideias iniciais aí da ATD, e também reconhecido então aí pela sua grandiosa importância aí nesse processo. A ATD está constituída, está apresentada basicamente em 2 livros, né? Um livro do professor Roque e da professora Maria do Carmo, que é o mais clássico, que é o que apresenta a ideia, né? Cujo primeiro capítulo está disponível aí facilmente na internet como um artigo, né? Depois a gente também pode procurá-lo por aí, né? E uma complementação recente, agora de poucos anos aí, uma ampliação de horizontes, né? Onde a professora Maria do Carmo convida um seu orientando, que também se dedica a estudar a ATD, o Robson, né? A ampliar um pouquinho, então, essas questões. Então, são os livros que a gente usa como referência quando quer entender um pouquinho o ATD, em especial o primeiro, né? Que é o livro original, então. De onde nós vamos partir? Seja na análise de conteúdo, seja na análise discursiva, ou análise de discurso, aliás, ou seja aqui na ATD, nós partimos de um fenômeno. Né? Nós tentamos compreender um fenômeno que em algum lugar se mostrou. Né? A ideia do fenômeno é aquilo que a pessoa que falou lá na entrevista, lá no questionário, ou que escreveu um artigo, né? Eu posso fazer uma análise de conteúdo, posso fazer uma ATD em uma coletânea de artigos. A gente chama de corpus de análise, ao grupo de textos que eu vou trazer para análise. Podem ser artigos, portanto, podem ser dissertações, podem ser teses, né? Então, eu posso, por exemplo, fazer uma análise em teses que eu encontro no portal da CAPES, que falem sobre o ensino de química a estudantes surdos. Né? E aí, depois que eu faço a seleção de textos, né, que então eu vou chamar de corpus, né, então aí eu vou analisar de forma que eu demonstre
para quem for ler o meu trabalho, o que eu compreendi das escritas daqueles autores que estão lá. É isso que faz a ATD um pouquinho além do que faz a análise de conteúdo. Então, eu busco um fenômeno. O fenômeno é a ideia que eu vou trazer para a minha discussão. Então, onde é que se coloca a ATD nesse processo aí? A ATD se coloca numa posição entre análise de conteúdo e análise de discurso. Numa posição que é um pouco além do que a análise de conteúdo faz, mas não chega a uma discussão que a análise de discurso faz também, né? A análise de discurso ela é usada com mais especificidade, né? E uma área do conhecimento que não é que a gente está acostumado a trabalhar aqui. Aqui, para nós, o mais comum, com grande vantagem, análise de conteúdo, né? E para mim, em maior importância, a ATD, análise textual discursiva. Muito bem. Quando a gente trabalha com essas formas de análise, eu posso chamar de formas de tratamento de informações, né? Tanto a análise de conteúdo quanto a ATD, né? Há alguns passos. Essa aula agora aqui não vai ensinar ninguém a fazer ATD, né? A gente tem disciplinas do mestrado ou do doutorado que ensinam a fazer essa análise aí, né? Talvez não aqui na URGS, né? Mas em outras instituições, né? A gente tem disciplinas que ensinam como faz uma análise de conteúdo, disciplinas que ensinam como faz a ATD, né? Eu, em especial, já dei essa disciplina aí na URGS, como uma disciplina especial, né? Há um bom tempo atrás, né? Dei essa disciplina na FURG, dei essa disciplina na UFPEL. E em outras instituições também há disciplinas que trabalham ensinando a fazer a ATD, ensinando a fazer análise de conteúdo. Na FURG ainda, repito, né, no campus Santo Antônio da Patrulha, vai se oferecer agora, esse ano, 2023, né, uma disciplina que ensina a fazer ATD. Né? Então, quem quiser tentar fazer como aluno especial, pode procurar informação no site aí da instituição. Tá bem? Bom, mas o processo de organização da análise ele é muito semelhante no início entre análise de conteúdo e ATD. A gente parte de um texto, né? Na verdade, vários textos. Então, eu tenho várias entrevistas, ou então eu fiz uma seleção, escolhi lá 6 artigos, por exemplo, né? E eu vou desmontar esses artigos, ideia por ideia. Dá um bom trabalho. Quero dizer que existem softwares hoje que fazem isso, né? Mas usar os softwares para fazer a análise tira do pesquisador aquele requinte de proximidade com o texto, aquele requinte de impregnação no texto, né? O texto passa a ser só uma outra coisa qualquer para ele aí, e talvez ele passe a não compreender de fato o que o autor queria dizer, mas o software é que vai entender, né? Então, os softwares aí são interessantes, tem uma boa quantidade por aí, vários deles de livre acesso, né? Mas eu ainda trabalho, pelo menos com os meus orientandos, né, com análise textual artesanal, né, trabalhando como se vai ver em seguida, então, aí, tá? Então, a gente trabalha com a identificação de ideias dentro do texto, e aí a gente desmonta um texto ideia por ideia, né? Então, quando eu leio uma frase que tem 3 ou 4 linhas, cada vez que eu percebo que o autor trocou de ideia, foi para outra ideia, eu corto a frase, né? E aí, então, eu monto o que se chama de unidade de sentido, né? Que é o que vai aparecer para a gente depois, então, aí, né? Depois, adiante, eu vou ver que unidades são parecidas, né? E eu vou formar categorias. A ideia de categorizar, ela aparece para nós em qualquer forma de tratamento, né? Na ATD, na análise, ou seja, qualquer uma, né? Essa estrutura de análise, ela é muito parecida, seja qual for o processo que eu use para fazer o texto, então, né? Então, eu vou desmontar e remontar o texto, né, a partir
de ideias de autores variados aí que eu tenho. Quando eu tento entender um fenômeno, eu tenho que ver aquilo que ele quer me mostrar. Então, é comum que pesquisas que trabalhem fortemente com a ATD, né, iniciem sua pergunta de pesquisa, né, com o que é isso que se mostra, ou o que quer transparecer, ou seja, que ideia essa pesquisa retira de dentro dos textos que eu estou analisando. É um trabalho bem intenso, né? E que às vezes pode, para uma tese, por exemplo, pode levar várias semanas para eu fazer, né? Porque eu preciso ter cuidado com o que eu vou pensar, com o que eu vou escrever e como que eu vou interpretar aquilo que os autores lá estão querendo me dizer. Então, quando penso em usar ATD, ou penso em usar análise de conteúdo, até aqui, processos parecidos, né? Eu busco uma compreensão. Né? Eu tenho uma ideia de compreender aquilo que o autor quis dizer. Às vezes, ele não diz, mas mesmo assim eu tenho que compreender, né? Porque ele não foi explícito na sua afirmação. Então, lendo o que está por não aparente dentro do texto dele, compreender o que ele gostaria de ter dito ali, a partir das ideias que já estão postas no texto também. Então, eu busco uma ideia de compreensão, né? E eu posso, quando eu vou compreender, eu tenho dois movimentos, né? Eu tenho um movimento que eu chamo a priori, né? E um movimento que eu chamo emergente, né? O movimento a priori, eu já vou ler o que ele quis dizer com algumas ideias. Então, por exemplo, quando eu quero analisar possíveis motivos que criam dificuldades para a aprendizagem de química, né? Eu já tenho alguma ideia na cabeça, né? Que é pelo conteúdo ser muito matemático, pela carga horária da disciplina ser pequena, né? Pronto, eu já vou ler as respostas dos alunos sabendo que isso vai aparecer por lá. E quando eu for analisar, eu vou criar uma categoria sobre dificuldade de conteúdo, uma categoria sobre carga horária. Pronto. Né? Mas eu também posso me surpreender com o que aparece lá. E aí, então, criam-se compreensões que não estão explícitas, mas que surgem durante a análise. Né? Então, eu vou chamar depois isso aí de emergentes, ou seja, que emergem a partir da análise que a gente está fazendo. Eu vou compreender a partir de um outro movimento, né, que não é aquele que eu já tinha definido na minha cabeça previamente. Né? Então, como é que se faz uma análise de conteúdo? Como é que se faz uma ATD, né, em especial? Né? Eu vou partir de um corpus de análise, que é um grupo de textos. Né? Eu vou, um a um, esses textos, fragmentar, quer dizer, eu vou separar ideia por ideia que aparece lá para a gente no texto, né? Ideia por ideia, né? E criar, então, aí unidades de significado. Há um nome para esse processo, a gente chama de unitarização. Né? Depois, a gente vai dar títulos para essas unidades que podem já ser assim, uma primeira ideia de categoria, né? Bem inicial, bem primária ainda. Né? E depois eu vou aproximando as categorias que são parecidas, né? Formando categorias maiores, até que chegue na categoria final lá. Né? Que então, se partiu da análise, eu vou chamar de categoria emergente. Né? Se eu já tinha ela definida antes, como eu falei ali antes, aí eu chamo de categoria a priori. Né? Repito que hoje que a ideia não é a gente aprender a fazer a análise de conteúdo ou fazer ATD, né? Mas saber que existem formas de tratamento importantes que a gente vai precisar usar na dissertação, precisar usar na tese, né? Para não ficar um texto opinativo, né? Só de copia e cola trechos das falas. Isso não é bem visto lá pelo avaliador ou pela banca. Por exemplo, tá? Isso é um texto meu com o professor Maurivan Ramos, né?
um capítulo de livro publicado aí em algum lugar aí, né? Então nós entrevistamos professores, né? E essa análise é uma análise grande, assim, foi feita uma análise com muitos professores, né? Nesse artigo aí, nesse capítulo de livro aí, a gente está trazendo aí só as falas de 2 professores, né? O professor 10 e o professor 14, né? Então eu trouxe uma frase do professor 10 aí, tá? Vamos ver só quantas ideias esse parágrafo dele tem. No momento em que o aluno elabora uma pergunta, ele está organizando mentalmente as ideias que possui. Ao perguntar, ele aprende também, pois com a resposta do professor, ele conseguirá reconstruir o seu conhecimento prévio. Considero muito importante a pergunta do aluno em sala de aula, pois isso reflete a participação e a atenção dele em aula e ainda a capacidade de argumentação que ele tem. Olha quanta coisa tem aí nesse parágrafo, né? E coisas diferentes. Então, não posso, na hora da análise, deixar tudo isso junto. Então, por exemplo, uma sugestão de separação. No momento em que o aluno elabora uma pergunta, ele está organizando eventualmente as ideias que possui. Pronto. Essa é uma ideia do parágrafo. Então, eu vou separar. Vou chamar de P10A. Eu estou, então, dando uma simbologia para aí, né? Uma codificação. Por quê? Porque é a primeira frase aí do professor 10. Né? Depois continua. Ao perguntar, ele aprende também, pois com a resposta do professor, ele conseguirá reconstruir o seu conhecimento prévio. É uma outra ideia, diferente da... Então, não é uma continuação dela. Então, B é outro. E tem uma terceira ainda. E ela até poderia ter até uma quarta ideia aí, né? A terceira. Considero muito importante do aluno em sala de aula. Por isso, pois isso reflete a participação e a atenção dele em aula. E eu poderia cortar aí, porque a capacidade de argumentação que ele tem poderia ser uma quarta ideia ainda. Então, eu posso ainda dividir mais esse segmento que eu separei aí, que é uma unidade de significado, então. Um outro professor, respondendo a mesma pergunta, falou assim, a pergunta em sala de aula tem o papel de orientador no processo de aprendizagem, pois por ela é possível saber se o conhecimento prévio dos alunos, quais os assuntos de maiores interesses pelos mesmos, e ainda ajuda a determinar as melhores metodologias a seguir nas aulas. Sua importância é máxima se for bem utilizada, pois de nada adianta incentivar o aluno a perguntar e ouvir suas perguntas se o professor não as responde e não as aproveita para ensinar demais conteúdos. Aí depois teria uma crítica sobre o conteúdo da resposta, mas não é agora o momento. Agora eu vou só compreender o que esse sujeito quis dizer, né? Então, separei aqui isso em 4 ideias, né? A pergunta na sala de aula tem o papel de orientador, ou seja, 4 ideias que eu percebo nesse parágrafo aí, né? Então, eu separei em 4 partes. Né? Então, do sujeito A, não, do sujeito 10, aliás, né? Eu separei a sua resposta em 3 unidades de significado. E do sujeito 14, eu separei a sua resposta em 4 unidades de significado, certo? Bom. Na coluna da direita, eu coloquei as unidades, então, de análise, né? Aquelas que nós separamos lá. Né? O P10A, o P10B, o P10C, o 14A, B, C e D. Né? E na da esquerda, eu estou colocando a minha interpretação. Quer dizer, o que eu entendi daquilo que o professor falou. Na esquerda já é um texto meu. Quando eu for depois lá para escrever meu artigo, ou minha dissertação, a minha tese, o meu trabalho, eu posso usar livremente a parte da esquerda ali, que é um texto meu. Se eu for usar a direita, eu tenho que citar que isso é lá do sujeito P10, sem identificar quem é o sujeito. Tá? Então, por exemplo, a primeira frase, a primeira unidade do P10, o que eu entendi daquilo que ele quis dizer lá? Que o estudante organiza-se mentalmente quando faz uma pergunta. Isso foi o que eu entendi. Né? A última unidade lá embaixo, do P14D, né? É uma frase grande. O que eu entendi disso aí? Que a pergunta é importante se o professor souber utilizá-la. Poderia complementar na sala de aula, mas só pode ser na sala de aula.
né? Então, cada unidade vai ter a minha interpretação, o meu sentido que eu atribuo a ela. E depois eu vou acrescentar uma nova coluna, ainda mais à esquerda, né? Nesse caso aí para a esquerda, né? Que é um título. Esse título pode ser repetido em várias linhas, em várias unidades. Tá? Então, a primeira, o estudante se organiza quando pergunta. Tá. Sei lá, a quarta lá embaixo, a quinta, a pergunta, aliás, a primeira, a segunda, a quarta linha. A pergunta orienta a aprendizagem, certo? A penúltima, a pergunta orienta a metodologia ou seja, eu vou dar um título para cada frase. Tá? E aqui eu estou começando a formar categorias, já logo mais adiante já vai aparecer isso aí. Agora aqui eu cortei a parte inicial lá para a gente ter só, então agora mais uma coluna, que é a primeira categoria que eu vou criar, a categoria inicial, né? E veja que a categoria inicial ela pode se repetir. Aliás, convém que ela se repita. Quanto mais ela se repetir, mais consistência o texto vai ganhar, vai ter. Né? Então, aí tem várias categorias iniciais aí. Né? A função da pergunta é identificar conhecimentos prévios. A função da pergunta é orientar metodologias usadas pelo professor. A função da pergunta é orientar o processo de aprendizagem. Né? Depois, as últimas três. A pergunta é importante por quê? A pergunta é importante por quê? E a última, a pergunta é importante. Ou seja, eu começo a ver coincidências. Né? Algumas frases lá dos sujeitos, né, tratam da função da pergunta. Por que a pergunta é utilizada? E outras respostas falam sobre a importância da pergunta. Então, eu estou entendendo aí que está indo para dois caminhos a análise que eu estou fazendo. Né? Essas análises eu vou chamar de categorias. Então, uma categoria lá qual é a concepção dos professores sobre o papel e a importância da pergunta. E a outra é a função da pergunta em sala de aula. Né? E aquilo que eu estava estudando antes, deixa eu voltar para mostrar, eu vou chamar de subcategorias. Né? Ali fala em organização, as últimas três, tá? Organiza, reconstrói o conhecimento e revela a capacidade de argumentação. Quando eu for escrever, né, elas estão como subcategorias. A importância da pergunta na sua aprendizagem e a importância da pergunta do professor. Né? Em aula. A gente está tratando aqui, nesse momento, da pergunta do aluno. Então, toda a análise que eu fiz num texto grande resultou em categorias que emergiram da análise. Então, categorias emergentes. Eu preciso desenvolver na metodologia essa ideia e no meu capítulo de resultados tenho que descrever o processo. Né? Para que quem for ler saiba, olha, de fato foi feita uma ATD, ou de fato foi feita análise de conteúdo, ou de fato é uma análise Foucaultiana, ou Jungiana, ou é uma análise de discurso. Eu tenho que descrever o processo para que eu ganhe consistência no meu texto e no meu resultado. Tá bem? Bom, depois eu preciso escrever o que eu estou achando a partir das minhas reescritas. Né? Quando eu for usar as reescritas, se eu trago textos meus, eles estão livres. Né? Se eu trago textos dos professores, eu preciso citar que isso é deles. Né? Então, por exemplo, a categoria 1 gera o seguinte metatexto. A pergunta em sala de aula pode ser feita, eu estou explicando, tanto pelo professor quanto pelos estudantes. Dependendo de quem elabore, a pergunta pode alcançar resultados distintos. Essa categoria, a categoria 1, busca compreender a concepção dos professores sobre perguntas feitas em sala de aula, que foi construída a partir das falas dos sujeitos P10 e P14. Eu não estou identificando quem são eles aí, né? A interpretação das falas produziu 10 unidades, 10 linhas, 10 unidades de sentido, que deram origem a duas subcategorias: a importância da pergunta dos estudantes na sua aprendizagem e a importância da pergunta do professor na aprendizagem. Ou seja, tudo isso que vai aparecer aqui surgiu das falas dos sujeitos lá. Né? Bom,
Então, eu estou descrevendo o processo aí. Aí depois eu vou fazer um texto. Ó. Então, é um exemplo de texto aí que a gente traz. Esse aqui não é o texto pronto. O texto pronto ele precisa ainda ter cruzamentos com o referencial teórico. Né? O referencial teórico está colocado no trabalho sempre antes do resultado, né? Ele traz autores que vão dar suporte ao meu texto, né? E eles têm que voltar a aparecer aqui, porque se eles são um referencial teórico, é eles que eu me referencio. Fazer uma análise e produzir um texto como esse que está aí é uma formação de teoria, né? Então eu preciso dar sustentação a ela. Isso se dá através dos autores que eu usei no referencial teórico. Eu sei que não é um texto pronto ainda, esse texto aí, depois ele foi enriquecido com relações com o referencial teórico, mas perceba que aí tem já o conhecimento do autor meu, né? O conhecimento, as frases, as ideias originais dos autores que deram a entrevista, né? Então eu estou cruzando ideias, falta só o terceiro vértice, que é trazer o conhecimento construído já historicamente, que é o conhecimento que os autores teóricos já contribuíram aí. Bem? Bom, aqui tem algumas sugestões aí de textos que explicam como a ATD pode ser feita, exemplificam um passo a passo, a ideia dos livros para a gente, então, entender como isso pode acontecer. Tá bem? Bom, gente, essa ideia, então, ela tem só essa aula, então, ela tem só uma perspectiva de apresentar para vocês que, ao fazer um trabalho científico com qualidade, seja ele um artigo, uma tese, uma dissertação, é preciso que a gente faça a análise, né, de informações que nós vamos receber lá. Né? Repito, sejam elas vindas de pessoas, ou seja, entrevista, questionário, né? Ou já vindo de materiais já trabalhados, como, por exemplo, artigos, né? Ou outras teses, ou outras dissertações. Então, quando a gente analisa textos, que eu repito, a gente chama de corpos de análise, essa busca ela é obrigatoriamente enriquecida com uma análise, com uma forma de tratamento metodológica adequada. Né? Então, as sugestões são essas que a gente está trazendo nessa aula, então, para vocês aí, então. Tá bem? Então, aqui na aula tem junto a apresentação que eu acabei de mostrar, além do vídeo aqui, tem um texto, né, que está mostrando para a gente como é que a gente pode fazer uma ATD a partir de... O texto que está aí, nós analisamos perguntas, né, frases, né, não textos inteiros, que é uma outra proposta, né? Mas nas referências que estão aí na tela, tem bastante coisa para a gente poder trabalhar, então. Tá bem? Fico à disposição de vocês aqui, tá? Essa aula não tem tarefa, é só uma aula para nós entendermos a importância e discutir com o seu orientador, com a sua orientadora, qual é a melhor forma de tratamento, né, para a gente escolher para o nosso trabalho, né, para a nossa produção aí, né? Dependendo dos dados que eu tenho, é melhor trabalhar de um jeito ou de outro jeito. Dependendo de como o orientador tem mais proximidade, né, ele vai optar por um caminho ou por outro caminho também. Tá bom? Tá? Então, um bom trabalho para todo mundo aí. Certo, gente? Abraços.